Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognósticos da rodada da NBA que teremos hoje, no dia 21/3 de 2024. Temos jogos aqui interessantes, mas ao mesmo tempo a gente sempre com a expectativa de que no médio e longo prazo, confiando em números e estatísticas, a gente seja lucrativo, passe por momentos ruins, mas ao mesmo tempo, no grosso, a gente seja bem lucrativo. Trabalhamos assim aqui no nosso canal do YouTube Sexta de Trade, então já se inscreve no canal e deixa o seu like para receber os vídeos sempre que a gente publicar. A meta de 200 likes para esse vídeo de hoje. Também conheça o nosso grupo VIP, R$30 para você fazer parte do nosso mês e ter acesso a todos os conteúdos já publicados e mais do que isso, os que virão nesse mês seguinte. Recadinho para vocês, esse valor é promocional, mas a gente tem uma promoção ainda melhor. Por R$60 vocês ficam com a gente até o final da temporada, março, abril, maio, junho e também adquirem o nosso conteúdo de pré-temporada para a temporada 24-25, nossos guias e e-books exclusivos de como apostar contra e a favor de cada uma das equipes da NBA, como começar, como apostar em bola de 3, muito mais além das nossas tips exclusivas. Temos também a nossa listinha de favoritos do dia. Ontem, mais uma vez, tivemos 100% de sucesso nessa listinha, além de indicar as melhores zebras ali para vocês. Teve a zebrinha ali do handicap positivo dos Bucks, que também foi no sufoco e bateu, mas a gente sabe que tem margem para a gente ser ainda melhor, então bora trabalhar. Começando aqui com Magic e Pelicans, aqui a gente tem uma boa oportunidade nos Pelicans para vencer. Claro que é um jogo complicado, tudo pode acontecer, mas a odd de 70 faz com que eu entenda que vale os riscos e é a favor dos Pelicans. Então nosso primeiro palpite é a vitória do New Orleans. Os Pelicans têm diversos fatores nos quais eles são superiores aos seus rivais de hoje, Orlando Magic. Eles têm melhor ataque, a gente está falando aqui do 10º melhor ataque da liga que encara um dos 10 piores. Defensivamente, o Orlando Magic é superior, a terceira contra a sexta melhor defesa, então deve ser um jogo um pouco mais duro e com poucas bolas de 3, mas quando a gente tira o saldo do net rating, que é o saldo a cada 100 posses de bola do ataque, menos 100 pontos a cada 100 posses de bola defendendo, o saldo dos Pelicans é um dos melhores da liga, é o quarto melhor saldo que a gente tem na NBA, enquanto que o Orlando Magic é apenas o 12º, beleza? Outra coisa interessante que a gente tem para destacar, os melhores jogadores estão a nosso favor. Brandon Ingram e Zion Williamson, na minha visão, são melhores do que a dupla Banchero e Franz Wagner. Além, a gente tem jogadores mais experientes do lado dos Pelicans, que já tiveram que se deparar com jogos grandes, e a gente também está falando de um histórico recente mais favorável ao New Orleans. Nos últimos 10 jogos, eles venceram 80% deles, vem de 3 vitórias consecutivas, e também venceram 7 dos últimos 8 jogos, perdendo apenas para o forte Cleveland Cavaliers, que é um dos principais times ali da Conferência Leste. Já o Orlando Magic, um aproveitamento igual nesse mesmo período, de 80% de vitórias, mas eles enfrentaram diversos adversários ruins. Utah, Denver, Charlotte, Wizards, Toronto 2 vezes, desfalcado ainda, encararam mais uma vez o Charlotte Hornets. A única vitória ali deles um pouquinho mais interessante foi essa aqui contra os Nets, mas ainda assim é um Brooklyn em transição, com trocas de treinador e que não inspira tanta confiança assim. Quando eles pegaram adversários de um nível mais competitivo do leste, Knicks, Indiana, eles perderam, então os Pelicans saem na frente nessa partida. Outros pontos também que são de vantagem para a equipe do New Orleans Pelicans. Se a gente for pegar aqui como esses times se saíram nos últimos 15 jogos, trazendo um recorte um pouco mais recente para a realidade atual que nós temos, os Pelicans foi o 7º melhor ataque. O Orlando Magic, eles melhoraram bastante, tá? Eles foram o 13º melhor ataque, mas eles também enfrentaram muitas defesas ruins. E defensivamente, a gente teve aí os Pelicans sendo a melhor defesa, assim como o Orlando foi a 2ª melhor. Então a gente tem uma evolução e uma vantagem, mais uma vez, aqui aplicada a favor dos Pelicans, que teve o 2º melhor net rating da liga nos últimos 15 jogos. Então é um jogo de alto nível, mas também deve ser um jogo mal pontuado. Tomem bastante cuidado em relação a isso, porque são as 2 melhores defesas dos últimos 15 jogos. Um número interessante que a gente traz aqui para vocês também, que pode ser de vantagem para os Pelicans, é que os dois times eles pontuam muito por dentro, mas ao mesmo tempo eles se defendem melhor por dentro também. Então talvez os arremessos do perímetro possam fazer uma diferença maior dentro dessa partida de hoje para definir o vencedor. E os Pelicans é o 5º melhor aproveitamento em bolas de 3 que a gente tem na NBA, enquanto que o Magic é um dos 10 piores, então esse é um fator muito importante. Outro número de grande importância também, existe um estudo que fizeram para poder definir quais são os principais fatores que fazem um time vencer uma partida na NBA. E esses fatores são rebotes ofensivos, aproveitamento nos arremessos de quadra, aproveitamento também nos lances livres. Se a gente for observar bem aqui, a gente está falando de um Pelicans que tem o 8º melhor aproveitamento em arremessos de quadra da NBA, enquanto que o Magic é apenas o 14º. Outro fator relevante, né, para a gente poder falar a respeito de vitórias em partidas nesses 4 factors, são fatores decisivos para um jogo, a gente está falando de um Orlando que tem o 3º pior aproveitamento em lances livres da NBA.
E uma coisa interessante de destacar é o número de lances livres que o Orlando Magic cede para os seus rivais. Os Pelicans, eles são apenas o 7º time em mais cederem lances livres para os rivais tentados, enquanto que o Orlando Magic é aqui um dos 10 times que mais levam seus rivais para a linha de lance livre em toda a NBA. Mesmo jogando em casa, eles têm os números aqui bem altos, até maiores do que a sua média natural. Então, a gente tem aqui muita vantagem para os Pelicans e, no fim das contas, pode ser que eles percam, como toda aposta. Mas a gente está falando de uma tip que vale o risco. Beleza? Vamos falar aqui a respeito agora de Wizards e Kings. Aqui deve ser um jogo bem movimentado, bem pontuado. Aquilo que o Wizards não tem de qualidade ofensiva, eles devem tirar proveito de um Kings que jogou ontem, podem estar cansados. Claro, eles venceram seu jogo cedo e, mais do que isso, os Wizards vêm desfalcados de jogadores importantes, mas os seus principais jogadores nessa temporada são alas. Kyle Kuzma, Corey Kispert, que vem surpreendendo bastante, Deni Avdija, infelizmente, esses jogadores são dúvidas, mas eles têm qualidade suficiente e, mais do que isso, jogam uma posição na qual a defesa dos Kings, que nem é uma das melhores da NBA, sofre bastante. Quando a gente fala aqui de pontos cedidos para alas, o Sacramento Kings é o 6º time que mais sofre pontos para jogadores dessa posição na NBA e são também o 5º que mais sofre bolas de 3. Quanto à qualidade ofensiva do Sacramento, dispensa apresentações, né? A gente está falando aqui de um dos 10 times com maior média de pontos por jogo na NBA, é também o 5º time com mais bolas de 3 por jogo, e a gente também está falando de um time que é eficiente a cada 100 posses de bola, mas que também tem problemas na defesa. O Wizards é a pior defesa da NBA, os Kings foi o 8º melhor ataque da NBA, enquanto que o Wizards foi a 2ª pior defesa. O pace, o ritmo dessas franquias, a velocidade na qual eles jogam e finalizam suas jogadas, também diz muito sobre um jogo que deve ser bem pontuado. O Wizards é o time mais rápido da NBA e o Sacramento é um time que não se opõe a jogar no ritmo mais rápido, claro. Nesse recorte de 15 jogos, o Wizards é o time mais rápido da liga, joga em casa, e se eles ditarem esse ritmo, provavelmente a gente deve ter um jogo bem pontuado, e como mandante eles devem ditar. Só que o Sacramento Kings vai tirar bastante vantagem disso, e com isso a gente deve ter muitos arremessos por minuto. O nosso palpite para essa partida vai ser um jogo bem pontuado. A gente entende completamente que pode rolar um blowout aqui, os Kings vencerem com grande margem de diferença, até por isso a gente está evitando investir em jogadores. Mas jogando em casa, quem sabe os Wizards não chegam a pelo menos 100, 105 pontos, e a gente consiga ali o Sacramento Kings completando com mais de 120, vamos de acima de 231,5 pontos totais para essa partida. O Washington Wizards nos últimos 10 jogos em casa sofreram 120,6 pontos para os seus rivais, isso que eles enfrentaram, né, pensando que isso foi uma média. O Charlotte Hornets, o Orlando, o Cleveland enfrentaram também o Philadelphia 7-1 do Cleveland mais uma segunda vez, e Miami também, que são times ali, além do Houston, né, que são times que ofensivamente não produzem tantos pontos, então contra os Kings eles devem sofrer ainda mais. Como eu disse, eles também têm encaixe para produzirem pelo menos um pouco contra esse rival, além desse rival estar cansado, menos de 24 horas de descanso pode significar um jogo bem movimentado. O primeiro e único encontro entre essas franquias nessa temporada que aconteceu, a gente teve, né, um confronto ali muito bem pontuado e que conseguiu ultrapassar essa linha que a gente busca para hoje. É verdade que o Wizards está bem desfalcado, mas acima de tudo eles são ainda piores na defesa, e com isso a gente tem a possibilidade aqui do Sacramento Kings ferir bastante eles. A gente está falando de um Wizards que sofre muito para pivôs, então olho num bom desempenho dos Sabonis, é o time mais vazado para pivôs, é também o time que mais cede rebotes. Então pontos mais rebotes ou over só pontos aqui do Sabonis pode ser interessante. O único risco que a gente tem nessa tip seria um possível blowout, né? Uma vitória fácil dos Kings que permitiria com que o Sabonis nem jogasse o último quarto. Mas apesar de ser um argumento relevante, eu acho que ele é o único argumento contra diante de tantos favoráveis a um over desse jogador que vem jogando muita bola e deve produzir bem contra os Wizards, né? Desculpa. E enfim, o jogo deve ser bem pontuado, acho que é o melhor caminho para se investir. Kings deve vencer, Kings deve pontuar bem, puxar essas linhas para cima, e se você encontrar alguma oportunidade ali de quartos, primeiro tempo, coisas do tipo, seja em pontuação de jogador ou na produção do próprio Kings, vão em frente, tá? Porque certamente eles vão ter que ser atuantes nos primeiros momentos do jogo e talvez só no quarto eles larguem um pouco. Vamos falar aqui a respeito de Bucks e Nets. Aqui a gente vai indicar para vocês uma duplinha. A gente espera uma boa pontuação do Milwaukee Bucks. Lembrando que odds superiores a gente passa lá no nosso grupo VIP e a gente vai aliar com a boa pontuação da equipe do Phoenix Suns. Vai ser um desafio, tá? Não vai ser tão fácil, mas eu acho que são boas oportunidades que a gente tem aqui para esses dois times produzirem bem. São dois ataques com muito talento individual e que encaram, não é nenhum bicho-papão defensivo não, que eles vão ter pela frente. Mais de 107,5 pontos do Milwaukee Bucks é o que a gente espera. E a gente vai na pontuação aqui do Phoenix Suns, que encara o Atlanta Hawks ainda sem Trae Young, mas um time que continua se defendendo mal. Vamos de 108,5 pontos dessa equipe do Suns.
Beleza, fechando essa odd de 1,58 e a nossa argumentação vai ser a seguinte. A gente tá falando de um Milwaukee Bucks que é o quarto melhor ataque da NBA a cada 100 posses de bola e de um Phoenix que é o nono. Então são 2 dos 10 melhores ataques da NBA. O Phoenix encara a terceira pior defesa da liga, que é o Atlanta Hawks, enquanto que do outro lado a gente encara um Nets que é quase uma das 10 piores defesas. Mas é um time que recentemente trocou de treinador e um dos seus grandes defeitos mostrados, vamos fazer o recorte aqui dos últimos 8 jogos, foi justamente no garrafão, setor onde o Giannis, o único jogador que não jogou ontem e pode ser presente hoje descansado, deve produzir muito bem, tá? Nesses últimos 7 jogos, o Brooklyn Nets, eles estiveram ainda na parte de baixo da tabela em relação à sua eficiência na defesa, mas como eu disse para vocês, o importante é a gente identificar onde foi que eles falharam mais e onde os seus adversários mais produziram. Então, se a gente colocar aqui esse opponent shooting e colocar aqui as distâncias selecionadas, né, é claro, desse recorte dos últimos 8 jogos, a gente pode observar que a equipe do Brooklyn Nets, eles foram, né, o time mais vazado a menos de 5 pés da cesta em toda a NBA. Então a gente tem aqui um cenário legal para jogadores bigs dos Bucks produzirem muito bem, Giannis e Brook Lopez principalmente, além do Bobby Portis vindo do banco. Outra coisa interessante da gente destacar é que o Milwaukee Bucks também é muito bom no território triplo, então eles vão ter opções para pontuarem de diversos setores da quadra, o quarto time com mais bolas de 3 convertidas por jogo em toda a liga, então é um cenário bem legal para eles produzirem e pontuarem bem. Já o Atlanta Hawks está com aproveitamento ruim em defesa de perímetro, quando a gente fala de bolas de 3 concedidas por jogo, eles são o quarto time que mais cedem bolas triplas para os seus rivais, mas nem é um jogo no qual a equipe do Suns explora tanto, eles exploram muito mais o mid-range, ali a média distância, e também algumas jogadas por dentro com Durant, Devin Booker e Bradley Beal fazendo movimentos de fora para dentro. A gente está falando de um Suns que não tem uma grande defesa, então eles entendem e sabem que precisam produzir bem na defesa se eles quiserem ser competitivos. O Atlanta Hawks nos últimos 10 jogos eles sofreram uma média de 110,6 pontos por jogo para os seus adversários, só que eles sofreram mais do que o que a gente busca para hoje, né, em metade dessas partidas, deixando abaixo apenas Cleveland, Portland, New York Knicks e o Memphis. Quando eles deixaram o Los Angeles Clippers, aí sim a gente tem que bater palma e falar, caramba, eles mandaram bem. Mas esses outros 4 times citados aqui, quando a gente fala das questões ofensivas deles, a gente tá falando de times que ou pontuam um pouco por jogo, ou tem uma eficiência ofensiva ruim. Memphis é o pior ataque da NBA, Portland, o terceiro pior ataque da NBA. E quando a gente fala de pontos por jogo, por exemplo, dos Knicks e também do Cleveland Cavaliers, que são outros times aqui nos quais eles conseguiram deixar em linhas baixas, a gente está falando de times que naturalmente não produzem tantos pontos por jogo. Claro que os Knicks vêm produzindo um pouco a mais do que a sua média normal por conta do contexto no qual seus jogadores mais pesados não estão em quadra, mas ainda é um dos 10 times com menos pontos por jogo na NBA, e um Cleveland que também está na parte de baixo da tabela em pontos feitos por jogo. Quando a gente fala de pontos concedidos no garrafão, a gente também está falando de um Atlanta que é o quarto time mais vazado nesse setor na NBA, e por isso que, apesar de destacar o fato de que eles sofrem muitas bolas de 3, sabendo que o Suns não explora tanto esse tipo de arremesso, eu tô tranquilo com essa tip, porque o Suns é um time que arremessa bastante desse setor onde o Atlanta sofre tantos pontos. Em relação a jogador, se a gente for falar aqui a respeito de Kevin Durant, a gente tá falando de um jogador que tá numa posição na qual o Atlanta sofre muitos pontos, é um dos 10 times mais vazados da NBA para jogadores dessa posição, e também são o quinto que mais sofre bola de 3, mas a gente sabe que o Durant ele só é ativo na partida quando de fato o bicho tá pegando. Quando não precisa dele, Devin Booker e Bradley Beal devem brilhar e devem comandar aqui esse ataque da franquia. Os dois originalmente são shooting guards, não são point guard, mas um acaba tendo que jogar nessa posição, porém é uma posição onde o Atlanta é o time mais vazado da NBA e também um top 10 de times que mais sofrem bolas triplas, então o cenário é bem legal aqui para eles pontuarem bem. Beleza? Finalizando o nosso vídeo aqui com Mavericks e Jazz, mas antes da gente passar o nosso palpite para Nuggets e Knicks também no final da partida, a gente pede para vocês conhecerem o nosso parceiro a Estrela Bet, o link deles está aqui na descrição com promoções exclusivas e bônus de até 100%. Se você não tem uma conta lá, aproveitem e faça sua fezinha aí, tem calendário aí, data FIFA, muitos jogos de seleções legais para vocês investirem, além, é claro, do basquete, o link na descrição. E a gente também pede para vocês o like, se ainda não deixaram, e conheça o nosso grupo VIP. Chame no WhatsApp, menor preço do mercado, o grupo VIP mais completo que vocês vão encontrar. Só o material extra que a gente envia para vocês se tornarem apostadores de alto nível lá já vai ter valido muito a pena. Disso eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, além das nossas tips diárias. E a gente também pede para vocês conhecerem porque as vagas são limitadas, tá? Principalmente para esse plano de R$60 para ficar com a gente março, abril, maio, início de junho. Então corram, aproveitem, é um valor que a gente não pratica. Geralmente esse valor aí de temporada completa que a gente cobra é mais de R$150. Então aproveitem essa mega oportunidade de promoção
incrível que a gente tá trazendo para vocês. Falando de Mavericks e Jazz, mais um jogo over, tá? A gente acredita que o Dallas vença, que a gente tem um cenário bem legal para os Mavericks, acima de tudo, pontuarem muito bem, para o Doncic distribuir muitas assistências. O Jazz é um dos times que mais cedem assistências para o jogo na liga, é um dos times que mais cedem assistências para armadores também, especificamente a posição do Doncic, só que muitas dessas linhas estão altas, porém vale a pena ficar de olho, principalmente no ao vivo. Mas a gente vai aqui de acima de 232,5 pontos totais para essa partida. A gente tem aqui o Jazz com possível retorno do Lauri Markkanen, jogador que atua numa posição na qual o Dallas sofre bastante, é o quinto time mais vazado da liga, e a gente está falando de um Jazz que dispensa apresentações nas suas questões defensivas também. Uma das 10 piores defesas da NBA, um dos 10 times que mais sofrem bolas de 3 por jogo. Nesse momento da competição, o que mais sofre bolas de 3, eles têm um aproveitamento terrível na hora de defender o perímetro. Eles não jogam com pivô de origem, tá? Eles vêm jogando muito com o John Collins improvisado, que é um jogador baixo, então isso deixa o time do Jazz mais leve, mais ofensivo, mas mais exposto na defesa. O Dallas tem diversos jogadores altos, com exceção do Kyrie, até o seu armador Doncic tem uma altura acima da média para a posição na qual ele joga. Então a gente tem um cenário aqui bem legal para os Mavericks puxar essas linhas para cima, ultrapassar os 120 pontos, quem sabe, e o Jazz conseguir complementar para a gente ter um jogo bem pontuado. O Utah deve acelerar esse jogo, a gente está falando de um dos times mais rápidos da liga, e a gente também está falando de um Dallas que vem jogando num ritmo alto, com velocidade, duas defesas ruins e pelo menos um ataque espetacular. A gente deve ter um jogo bem pontuado. Dallas é o sexto melhor ataque da liga, o Jazz é a segunda pior defesa, os Mavericks uma das 10 piores, e como eu disse, dois dos 10 times mais rápidos da liga, sendo o nono e o 10º. Então, cenário legal aqui para ter muitos pontos, porém, uma coisa interessante, a equipe do Dallas Mavericks tem um dos 10 piores aproveitamentos em rebotes defensivos da liga. Com isso, a gente pode ter alguns rebotes ofensivos corrigindo arremessos errados do lado do Jazz, tendo pontos de segunda chance, eles que têm o segundo melhor aproveitamento em rebotes de ataque de toda a liga. Falando de Nuggets e Knicks, os Knicks vêm bem desfalcados ali, sem o Julius Randle, sem o Giannonobi, sem o Mitchell Robinson mais uma vez. Os Nuggets são favoritos, é claro, mas deve ser um jogo muito mais competitivo do que se imagina mesmo com o New York jogando fora de casa. O mercado subestima bastante esse time, mas não dá para operar com o handicap positivo deles porque os desfalques são pesados. Eu vou de vitória dos Nuggets, mas eu vou tentar pegar uma linha superior no ao vivo, pagando um pouquinho melhor, é o melhor caminho pra gente investir em jogos como esse, sabendo que os Knicks pode dar trabalho, mas ainda assim não compensa ficar no handicap positivo deles, porque os Nuggets de fato são favoritos. Bom pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Muito obrigado pela audiência de todos e falou!